Qual Copa do Mundo marcou a sua vida? Sim, todo mundo tem uma Copa do Mundo favorita. Aquela que traz uma lembrança da infância, ou aquela decidida pelo seu ídolo, ou uma que teve um país sede especial, ou até mesmo por uma história inusitada. A verdade é que as Copas do Mundo marcam as pessoas de maneiras diferentes. Mas qual das 22 edições pode ser considerada a melhor? Para responder essa pergunta, o Futebol Sem Clique fez o que todo mundo gosta, um ranking. Pedimos para o ChatGPT listar as 10 melhores edições de Copa, levando em conta tudo o que importa para quem ama futebol. Relevância, emoção, lances eternos e o impacto que elas tiveram no jogo mais popular do planeta. Tenho certeza que você vai se surpreender com essa lista. O ChatGPT começou com uma Copa do Mundo que teve um pouco de tudo. A Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Uma Copa que teve golaços, que teve craques no auge, que teve uma atmosfera vibrante e que teve uma Alemanha dona da casa preparada dentro e fora de campo. Mas nós sabemos muito bem que o que marcou a Copa de 2006 não foi exatamente uma jogada bonita. Foi uma edição com média alta de gols e algumas partidas emocionantes, como o jogaço entre Alemanha e Itália na semifinal, decidido na prorrogação com 2 gols nos acréscimos. A Itália voltou a ser campeã, novamente com uma zaga forte e grandes nomes no sistema defensivo, como Buffon e Cannavaro. O Brasil, que chegou como o grande favorito, decepcionou com seu elenco estrelado. Teve também a Batalha de Nuremberg, como ficou conhecido o confronto entre Portugal e Holanda nas oitavas, quando foram distribuídos nada menos que 20 cartões, sendo 4 vermelhos. Mas eu sei que você está esperando eu citar o fato mais importante dessa edição, a cabeçada de Zidane em Materazzi na final, um momento que marcou a história do futebol. Dom Diego Armando Maradona. Esse foi o argumento central que o ChatGPT usou para colocar a Copa de 86 na lista. Mas quem sou eu para julgar? Nesse quesito, a inteligência artificial está absolvida. Afinal de contas, talvez nós tenhamos visto a melhor apresentação individual de um jogador na Copa de 86. O México acolheu o torneio com alma, mesmo com pouco tempo de preparação após o terremoto que devastou o país em 85. A seleção brasileira ficou marcada pela eliminação nos pênaltis para a França, com aquele azar do goleiro Carlos, e o pênalti perdido por Zico no tempo regulamentar. O torneio também teve outras histórias boas, como a surpreendente Dinamarca com Laudrup. Mas não tem jeito, o brilho de Diego Armando Maradona superou tudo. Contra a Inglaterra, ele escreveu 2 grandes capítulos da história do futebol. O primeiro com o gol de mão, e o segundo com o chamado gol do século, driblando metade do time adversário. Um dos títulos mais merecidos da história para eternizar um gênio da bola. E aí, mais de 10 anos depois, nós estamos preparados para falar da Copa do Mundo de 2014 no Brasil? Brincadeiras à parte, a Copa de 2014 foi muito além do 7-1, principalmente para quem vivenciou o clima nos estádios e nas fanfests, e foi muito divertido. O ChatGPT relembrou alguns momentos da Copa de 2014. É difícil separar 2014 do 7-1 contra a Alemanha, mas foi uma Copa sensacional. A organização surpreendeu o mundo, os estádios estavam lotados, o clima era de festa tanto nos estádios quanto nas fanfests. Em campo tivemos jogos para a história, como o 5-1 da Holanda em cima da Espanha. Teve a versão Prime de James Rodrigues com golaços. Teve a mordida de Suárez, a grave lesão de Neymar e a ascensão da Alemanha como a seleção mais sólida da década. O ChatGPT também destaca a final entre Argentina e Alemanha no Maracanã, como uma decisão com clima de Copa antiga. Dito tudo isso, 7-1. Não tem jeito, foi o que marcou. De acordo com o ChatGPT, a Copa de 82 foi a Copa mais romântica da história. Bom, eu quero ver a inteligência artificial explicar para aquele garotinho que ficou famoso na capa do jornal depois da eliminação do Brasil. Mas, sofrimento à parte, a Copa de 82 foi um mundial clássico. A Copa de 82 ficou famosa por suas seleções que jogaram bonito, mesmo sem levantar a taça. O destaque total foi para o Brasil de Zico, Sócrates e Falcão, que encantou o mundo com um futebol ofensivo, técnico e ousado. Mas foi a Itália quem soube jogar o torneio até o fim, com Paolo Rossi virando um vilão aqui no Brasil. Ainda tivemos a França de Platini fazendo um dos melhores jogos da história das Copas diante da Alemanha, na semifinal. A inteligência artificial disse que foi a Copa das camisas clássicas, das narrativas ricas e da arte dentro de campo.
E já que estamos falando de tristezas brasileiras, o ChatGPT emendou a Copa de 50, realizada aqui no Brasil, e responsável pela criação do termo maracanaço, que é usado até hoje no contexto futebolístico. Mas a Copa de 50 teve um motivo ainda mais importante, já que foi realizada depois de 8 anos por causa de um momento muito triste no mundo. Entre os elementos destacados, aquela foi a única Copa sem final no formato tradicional, mas com o desfecho mais dramático de todos. O maracanaço ainda ecoa na história do futebol, com o Uruguai de Didia calando mais de 170 mil torcedores no maior estádio do mundo, contra uma seleção brasileira que parecia imparável. Aquela derrota moldou o amor do Brasil pelo futebol e foi combustível para a construção da seleção vencedora que veríamos dali em diante. E, acima da história do Brasil, a Copa de 50 ficou marcada como o Mundial do Recomeço, a primeira após a Segunda Guerra Mundial. Finalmente, um afago da inteligência artificial para o povo brasileiro tão sofrido. A Copa de 70 ficou marcada pela brilhante atuação de Pelé e pela maior seleção de todos os tempos, mas também foi importante por uma mudança na qualidade da transmissão para a TV. Essa foi a primeira Copa transmitida em cores, e também a última de Pelé, a consagração de uma seleção que até hoje é considerada a maior de todos os tempos. O Brasil de Pelé, Jairzinho, Tostão, Rivelino e Gerson venceu todos os jogos com autoridade, e encantou com um futebol que parecia de outro planeta. O Brasil foi tão bem que ofuscou outras histórias marcantes, como a Alemanha com Beckenbauer jogando com o braço imobilizado, a Itália vencendo a Alemanha no jogo do século na semifinal, e a final histórica, com um sonoro 4-1 sobre os italianos. Segundo o ChatGPT, a Copa de 70 transformou o futebol em espetáculo global e eternizou Pelé como uma lenda planetária. Pode confessar que você adorou acordar de madrugada para assistir essa Copa aqui, no Japão e na Coreia em 2002. E pode acreditar que o ChatGPT colocou isso como um destaque dessa Copa, assim como a volta por cima de um certo fenômeno. A primeira Copa na Ásia e a primeira com 2 países sede. E uma das mais diferentes da história, começando de madrugada para muitos torcedores ao redor do mundo. O ChatGPT destacou que o torneio trouxe surpresas, como a Coreia do Sul eliminando a Itália e a Espanha, a Turquia chegando na semifinal, e potências como França e Argentina caindo na fase de grupos. Mas foi também a Copa da Redenção de Ronaldo, que voltou após 2 anos praticamente parado para ser artilheiro e marcar 2 gols na final contra a Alemanha. A IA julga que foi uma Copa que uniu tradição e renovação, marcando uma virada de geração no futebol mundial. E obrigado, Oliver Kahn. Antes de entrarmos no pódio, comenta aí se a lista tá parecida com o que você tinha pensado. E aproveita para dizer qual foi a sua Copa do Mundo favorita. Entrando no pódio, nós temos um verdadeiro clássico, a Copa do Mundo de 94, nos Estados Unidos. Essa foi a primeira que eu assisti e deixou como herança esse álbum, judiado, coitado. Mas aquela Copa teve elementos muito importantes dentro e fora de campo. Foram tantas histórias legais que fica difícil até de lembrar de todas. Quando os norte-americanos decidiram sediar a Copa, muitos duvidaram, mas o que vimos foi um espetáculo de organização e público. Estádios lotados, clima de evento gigante e partidas que entraram para a história, com um monte de surpresas. A Nigéria encantou o mundo, a Romênia tirou a Argentina e a Bulgária eliminou a Alemanha para ir às semifinais, assim como a Suécia. Foi a Copa dos Pênaltis, inclusive na final, decidida pela primeira vez nas penalidades, com o drama de Baggio, um dos craques do torneio. E ainda teve o doping de Maradona. Segundo o ChatGPT, também foi a Copa em que o marketing e o entretenimento se misturaram de vez ao futebol, sem perder o brilho esportivo. Ocupando a segunda colocação na lista das melhores Copas da história, o ChatGPT listou a Copa de 2010, na África do Sul. O primeiro mundial realizado no continente africano e um marco cultural. O som das vuvuzelas e as curvas da bola Jabulani, assim como a música da Copa da Shakira, que foi a mais legal da história, marcaram aquele mundial. E sim, teve a reedição de La Mano de Dios, dessa vez com Luizito Soares. Segundo o ChatGPT, até a música oficial estourou no mundo todo, e a África do Sul sediou um evento com coração. Em campo, tivemos o Uruguai renascendo com Forlán, a ascensão da Alemanha jovem de Müller e Ozil, e a campanha brilhante da Espanha, com Xavi, Iniesta, Casillas e companhia. A semifinal entre Espanha e Alemanha foi considerada um duelo de estilos. A final, contra a Holanda, teve drama e foi decidida por um gol de Iniesta na prorrogação. Mas, claro, não tem como falar de 2010 sem mencionar a cena de Soares tirando um gol com a mão contra a Gana, um dos lances mais comentados das últimas décadas.
Por fim, as vuvuzelas cansaram os ouvidos, mas conquistaram os corações, assim como as curvas inesperadas da bola Jabulani, exploradas em chutes de fora da área. Eu sei que você está ansioso pelo primeiro lugar na lista, mas aproveita esse momento para se inscrever no Futebol Sem Clique. Sua presença aqui é essencial para que nós possamos continuar crescendo e trazendo histórias cada vez mais legais sobre o mundo do futebol. E agora, com você, a Copa do Mundo mais legal da história segundo o ChatGPT. Sim, de acordo com o ChatGPT, a Copa de 98 foi a mais legal da história. A Copa realizada na França e conquistada pela dona da casa, de Zidane, cabeludo aqui, foi a mais legal de acordo com as questões técnicas, estruturais e até raciais. O ChatGPT considera que a Copa de 98 foi o auge de uma era moderna, especialmente por ser a primeira com 32 seleções, com estádios lotados e jogaços. Como esquecer aquele Argentina e Inglaterra com a expulsão de Beckham? E aquele Holanda e Argentina com gol no final do Bergkamp? Também teve aquele Brasil e Holanda na semi, decidido nos pênaltis. Do outro lado da chave, vimos uma seleção francesa que chegou ao título em uma campanha que teve gol de ouro sobre o Paraguai, pênaltis contra a Itália e uma virada histórica contra a zebra Croácia, do artilheiro Davor Šuker, na semifinal. Na decisão, Zidane virou herói nacional com 2 gols de cabeça contra o Brasil, que protagonizou um fantasma que nos assombra até hoje. O que aconteceu com Ronaldo no dia da decisão? As 1000 teorias já fazem parte do folclore do futebol. Para a inteligência artificial, também foi a Copa que escancarou a diversidade de um futebol globalizado. Uma França campeã com raízes africanas, árabes, caribenhas e europeias. A mistura de craques, surpresas e narrativas tornou 98 um divisor de águas para o futebol mundial, esportiva e simbolicamente. Essa foi a lista produzida pelo ChatGPT. E você, concorda com ela? Bom, eu particularmente adorei a Copa de 98, mas a minha Copa favorita é a de 94, principalmente pela questão técnica. Nós tivemos muitos times não favoritos que chegaram muito fortes naquela Copa. Tivemos a Nigéria, a Bulgária, a Romênia, a Suécia. Tivemos também uma final clássica entre Brasil e Itália, decidida nos pênaltis pela primeira vez na história. Então, para mim, a Copa de 94 foi a mais legal, seguida de perto pela Copa de 2002. E eu vou confessar que a dinâmica de acordar de madrugada, para mim, foi muito diferente, foi muito legal e foi uma coisa marcante. Mas e para você? Qual foi a Copa do Mundo mais legal? Deixa aí nos comentários. Muito obrigado e até a próxima!